alta ainda, Cúcio. e ontem de manhã os médicos falaram que estava tudo em ordem, que ele teria alta hoje. Eles anunciaram de manhã. Não se imaginava que ele fosse sair hoje de manhã. Eles só iam dar uma passada de manhã para ver se estava tudo em ordem e dar alta. Por que até agora, já são mais de 3 horas da tarde, ele não saiu? Você tem ideia do que aconteceu? Fez mais exames? Teve algum problema? A gente ainda não tem essa informação, Coach, como eu te falei, a assessoria de imprensa do hospital não está passando nenhum tipo de informação, nem boletim médico que eles estavam divulgando todos os dias. Hoje a gente foi informado que não haverá boletim médico e nem entrevista coletiva, né? Então, portanto, e nem os médicos estão respondendo, do Bolsonaro estão respondendo pelo WhatsApp. Então a gente está meio que no escuro aqui, tentando entender por que tá demorando tanto, né? O Brasil Caiado nos disse de manhã que isso poderia ocorrer ali no início da tarde, mas, né, como você bem lembrou, já são 4 da tarde e nada aconteceu ainda, né? Só vimos essa movimentação do carro da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro entrando e saindo, agora à tarde. E, Carol, teve alguma reação da defesa do ex-presidente em relação a essa determinação do ministro Alexandre de Moraes para que ele retorne à prisão na sede da Polícia Federal? Por enquanto não, a gente segue acompanhando se haverá algum novo pedido, né, para que ele permaneça, para que ele vá para a prisão domiciliar, mas eu acho que isso vai estar relacionado também com o pedido de alta ou não. A defesa também tinha pedido para que Bolsonaro continuasse no hospital até que o ministro Alexandre de Moraes decidisse sobre o pedido de prisão domiciliar ou não, mas como ele já decidiu que não tem prisão domiciliar, então, a partir do momento que ele tiver alta, ele segue para a superintendência da PF. Legal. E a Carol continua acompanhando, tá lá na frente do hospital, do DF Star, lá em Brasília. Carol, qualquer nova informação, se aparecer por aí, ou da defesa, ou dos médicos, ou a alta em si, você informa aqui pra gente. Por enquanto, obrigado por nos ajudar aqui no All News. Eu só perguntar. Obrigada. Carol, só mais uma coisa. Tem algum movimento de seguidores, de devotos do Bolsonaro aí no hospital? Como é que está isso? Coach, de manhã, quando eu cheguei, por volta das 9, não tinha ninguém. Agora à tarde, eu vi por aqui mais ou menos uns 3 apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma senhora, inclusive, que sempre acompanha o ex-presidente Bolsonaro, onde quer que ele esteja, que está sempre com uma bandeira de Israel. E ela estava por aqui e tinha mais 2 apoiadores também junto, só. Então tá bem tranquila a movimentação aqui, a gente não vê mais tantos apoiadores como vimos em outras ocasiões. Obrigado. Obrigado, Carol. A gente aguarda qualquer informação que você tiver, é só avisar que o espaço aqui é seu. Obrigado, viu? Até mais. Muito obrigado. Até mais. Cúcio, o ministro Alexandre de Moraes, ao negar a prisão domiciliar do Bolsonaro, ele cita explicitamente o risco de fuga. Ele diz que houve já reiterados descumprimentos das medidas cautelares diversas da prisão e de atos concretos visando a fuga, inclusive com dolosa destruição da tornozeleira eletrônica. Eu acho que é o que mais pesa nessa decisão do ministro Moraes, né? Com certeza, Mauro. Aliás, em todos os pedidos anteriores que também foram negados, o Moraes já tinha explicado isso, que há o risco de fuga dele pelo histórico dele, né? Aliás, me parece que essa internação dele, essa semana de Natal, Ano Novo, né? O objetivo principal era conseguir a prisão domiciliar, mostrar que, coitado, ele está tão doente, está no hospital, está com problemas e tal, então ele tem que ir para casa. De certa forma, isso aí faz parte do jogo político para vitimizar o Bolsonaro, que, como nós vimos hoje na pesquisa Quest, publicada pela Mônica Bergamo, ele vem perdendo apoio semana após semana, né? Mais de 60% da população acha que ele não foi perseguido pela justiça, que a decisão foi perfeita e que ele deve mesmo ficar preso por tudo que ele fez. Então a gente nota isso, né? Não tem mais ninguém, não se vê mais seguidores dele, nem no hospital, como a Carolina acabou de falar, nem na cela na Polícia Federal. Então há um esvaziamento, né, do bolsonarismo, do mito, né? O mito está derretendo.
O pedido que foi feito pela defesa menciona o seguinte, né, o pedido de prisão domiciliar. Hoje o que se apresenta é um paciente idoso, recém-submetido à cirurgia de médio porte sob anestesia geral, em processo de recuperação pós-operatória, portador de apneia do sono severa, com necessidade de suporte ventilatório noturno contínuo, sujeito a crises dolorosas e incapacitantes de soluço incoercível e com quadros cardiocirculatório e respiratório que demanda vigilância clínica rigorosa e intervenções terapêuticas contínuas. Tá? A defesa de Bolsonaro cita esse quadro de saúde no pedido que foi negado pelo Alexandre de Moraes. E logo depois que houve essa negativa, o ex-vereador Carlos Bolsonaro, um dos filhos de Jair Bolsonaro, postou numa rede social o seguinte texto: Moraes acaba de negar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mesmo diante de todas as condições de saúde expostas nos últimos dias e precedentes apresentados pelos advogados de meu pai. Qualquer pessoa de bom senso sabe qual é a missão dada, que precisa ser cumprida e desde quando ela foi emitida pela primeira vez. Professor Paulo Ramires, aí também como o Couto fala, tem aí o lado, né, tanto da defesa do ex-presidente como do próprio filho dele, mencionando essa condição de saúde e esse final até um pouco enigmático, né, do Carlos Bolsonaro, falando que houve uma missão, né, todo mundo sabe qual é a missão dada e que precisa ser cumprida. Primeiro que é irônico os bolsonaristas, os filhos de Bolsonaro, apelarem à questão dos direitos humanos para levarem o seu pai à prisão domiciliar, sendo que Bolsonaro sempre foi um grande crítico dos direitos humanos. E aí a gente vê a importância deles, né, exatamente para situações como essas, em que presos em situações de dificuldade de saúde têm direito à prisão domiciliar. Agora, pesa também contra Bolsonaro, como foi dito aqui, outras tentativas, né, de fuga. A gente não pode esquecer no ano passado, finalzinho, quando ele tentou destruir, né, a tornozeleira eletrônica, e a decisão do Alexandre de Moraes está baseada nisso. Agora, outro ponto que também chama atenção é que o sistema prisional brasileiro tem condições também de dar um segundo veredito através, né, dos seus médicos, para ver se de fato o Bolsonaro precisa ou não da prisão domiciliar. E óbvio que, se for um caso real, né, em que o próprio médico de Bolsonaro tem avaliado, conforme foi dito aqui no parecer, ele merece, em nome dos direitos humanos, a prisão domiciliar. Mas outra coisa que pesa contra o Bolsonaro, em termos de opinião pública, é o fato de que, durante a pandemia, Bolsonaro zombou de pessoas que morriam, que estavam ofegantes por conta da Covid, né, chegou a fazer imitações ridículas, né, de pessoas com dificuldade respiratória, todos se lembram disso. Então isso gera, de alguma forma, em parte da opinião pública, uma certa dessensibilização ao caso do Bolsonaro, né, diante da cegueira frente a milhares de brasileiros que sofreram com a Covid e morreram por isso. O Bolsonaro não consegue atrair popularidade com a sua situação de saúde. O Coxa acabou de comentar agora há pouco, né, a pesquisa demonstrando que 60% da população é a favor da prisão, não vê o Bolsonaro como um perseguido político, e eu diria que muito desse resultado reflete, né, o comportamento que o Bolsonaro teve no passado contra quase 800 mil pessoas, né, que morreram de Covid, quando houve um total descaso do governo diante da situação pandêmica brasileira. A gente vê isso nas reações. Diga, Couto. Não, tem um outro dado também